Vamos lá, gente, continuar aqui com química orgânica. Então, vamos lá. A gente já viu, então, todo o início, começamos a ver algumas funções. A gente começou com hidrocarbonetos, que são as mais simples. Depois, agora, nós fomos para álcoois. E agora, vamos continuar, então, tá? Então, aqui. Uma função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, tá? Então, elas têm, a gente usa esse nome como propriedades funcionais também, tá bom? O grupo funcional é o átomo ou o grupo de átomos responsável pelas propriedades funcionais. Então, a gente viu lá no álcool, que é o OH, a gente vai ver para os outros quais são, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente já viu, o álcool, tem ácido carboxílico, éster, éter, aldeído, cetona, a gente ainda vai ver esses, tá? Esses são as funções oxigenadas que a gente fala, porque tem átomos de oxigênio. Depois também tem as funções nitrogenadas, tá bom? Hoje a gente vai ver sobre o fenol, o ácido carboxílico, o aldeído e a cetona, tá? Não se assustem, parece que é muita coisa, mas lembra que eu falei, conseguindo dar nomenclatura para hidrocarbonetos, vocês conseguem para qualquer um deles, tá? Que a gente segue as mesmas regras. Então, os álcoois, a gente já viu, eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente ao átomo de carbono saturado, tá? Os fenóis, que são os próximos agora que nós vamos ver, eles são compostos orgânicos com uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico. Então, nesse caso, a gente tem aqui hidroxilas, lembrando, hidroxila é o OH, que é o que a gente tem no álcool, ligados a anéis benzênicos. O anel benzênico é o nosso fenol, é o nosso anel aromático. Lembra que a gente viu que tem aqui as duplas alternadas no anel de 6 carbonos, que também pode ser representado dessa forma aqui, tá? Por isso que chama anel benzênico. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fenol. Então, o nome da IUPAC aqui, fenol, mas a gente encontra como benzenol também, hidroxibenzeno ou ácido fênico. Esse eu nunca tinha ouvido, vi esses dias, tá? Aí um outro que a gente pode ver, ó. Olha essa contagem, ela se inicia a partir do OH, que é o meu grupo funcional, tá? Então, eu começo a contar dele. Por que que eu não fui para esse sentido? Porque aí a minha ramificação ia ficar num número muito grande. Então, eu começo a contar dele e vou para esse sentido, onde eu vou ter um número menor da minha ramificação. Então, a gente chama isso daqui de 2-metilfenol. O 2, porque o metil está no 2, metil é o nome dessa ramificação, e fenol é o nome disso aqui, o anel com o OH. A gente pode encontrar como o metilfenol, 2-metilbenzenol ou 1-hidroxi-2-metilbenzeno, tá? Comercialmente, esse composto metilfenol é conhecido como cresol também, tá? Então, fenol é só esse anel, tá? É esse anel com esse grupo OH ligado. Aí eu posso ter ramificações, como a gente viu aqui, tá? Agora vamos para aldeídos e cetonas. Os aldeídos, perdão pelo risco, os aldeídos, eles são compostos orgânicos que possuem esse grupo funcional aqui. C-O-H, tá? Que a gente chama de aldoxila, metanoíla ou formila.
tá? As cetonas têm este grupo aqui, que é o C-O, que a gente chama de carbonila. E esses grupos sempre estão ligados a cadeias carbônicas, tá bom? Nomenclatura de um aldeído. Eu vou usar o prefixo, que é com o número de átomos, como a gente já está trabalhando. A parte intermediária é o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla, tripla. Sufixo, a gente vai terminar com -al, de aldeído, tá bom? Então, a cadeia principal sempre tem que ser a mais longa e tem que conter esse grupo aqui, que é o C-O-H, tá? E a numeração da cadeia deve ser feita a partir deste grupo. Então, nomenclatura usual aqui é feita com a palavra aldeído e o nome do ácido carboxílico correspondente, tá? A nomenclatura dos ácidos vai ser visto um pouco mais para frente. Então, alguns exemplos. Eu tenho isso daqui, ó. Esse é o mais simples, tá? Que eu posso representar assim também. O nome dele é o metanal. Met, porque tem um carbono só. AN, porque não tenho dupla nem tripla entre carbonos, que eu só tenho um carbono. E o al, porque é aldeído, tá? Esse é o nome IUPAC. E aqui a gente pode conhecer ele também como aldeído fórmico ou formaldeído. Esse próximo, olha o grupo aqui, e eu tenho mais um carbono, então, MET-ET. Então, etanal, ou então aldeído acético ou acetaldeído, mas o nome da IUPAC, etanal. Este, ó, eu tenho que começar a contar a partir do meu grupo funcional, tá? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação. Então, vamos lá. 3-metil, but, porque são 4, AN, porque só tenho simples ligações, e al, porque é um aldeído. Como sempre, existem alguns nomes particulares aí, né? Algumas exceções à regra. Para esse composto aqui, que está ligado ao anel benzênico, a gente chama de benzaldeído, tá? Nomenclatura das cetonas. Eu tenho o prefixo, de novo, que é o número de carbonos, parte intermediária, que é o tipo de ligação, e termina com ona. Então, a cadeia principal, ela deve ser mais longa e incluir a carbonila, tá? Que é o C-O. E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima a essa carbonila. Então, a gente também tem o nome de nomenclatura usual, que é feito com a palavra cetona, seguida dos nomes dos grupos ligados a essa carbonila em ordem alfabética, tá? Então, vamos lá. Nome, exemplo aqui, olha o grupo O, C-O. Vamos dar um nome. Nomenclatura da IUPAC. Propan, que é ó, prop, porque tem 3. AN, porque é só dupla ligação. 2, ona, porque está no carbono 2. O nome usual que a gente encontra, propanona ou cetona dimetílica. Próxima. Eu tenho aqui 4 carbonos. Eu tenho que começar a contar desse carbono aqui. Eu tenho que deixar essa daqui o mais próximo possível dos menores números. Então, 1, 2, 3, 4. But. But, AN, 2, ona, tá? Olha esse daqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pente, AN, 2, ona, tá? Os ácidos carboxílicos, eles são compostos orgânicos com um ou mais grupos, tá? O grupo que a gente encontra é esse, C-O-OH. A gente chama de carboxila, que é igual, quase igual ao aldeído. O aldeído só não tem esse O aqui, tá? Então, a nomenclatura dele. Eu vou falar ácido, o número de carbonos,
o tipo de ligação e o sufixo oico. Então, a cadeia principal deve conter a carboxila e a numeração é feita a partir do carbono mais próximo dessa carboxila. Então, o que eu vou ter aqui? Olha essa cadeia. Olha aqui o grupo funcional do ácido carboxílico. Então, eu começo a numerar a partir dele. Encontrei a cadeia mais longa. Poderia ser reto aqui, eu também ia ter 6. Só que aí eu ia ter ramificações mais complexas. Então, a ideia é deixar o quanto menos complexa possível. Então, por isso que pegou-se esta cadeia principal. Vamos dar o nome? Ácido, ordem alfabética. No 4 eu tenho o etil, 4-etil. 3,5 dimetil. Hexa, porque são 6. AN, porque só tem simples ligações, e oico é o sufixo, tá? Ácido 4-etil 3,5 dimetil hexanóico. Aí, o que eu fiz? Deixei para vocês. Ai, gente, isso daqui é da outra turma. Eu vou pular aqui. Deixa eu voltar. Para vocês, o que eu tenho? Isso. E aí, eu tenho exercícios para vocês lá no Super Professor. Vocês treinam e podem procurar mais exercícios para vocês verem sobre nomenclatura, tá bom? Mas tentem identificar quais são os grupos funcionais que identificam cada uma das funções, tá? Então, ácido carboxílico é o C-OOH. As cetonas. Não, aqui eu tenho os aldeídos, que é o C-OOH. Cetona é C-O, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Vão treinando um pouquinho e ainda tenho mais uma aula para gravar para vocês, tá bom? Até a próxima, então.